Hoje, vamos viajar no tempo para entender um dos momentos mais dramáticos da história econômica mundial, a crise de 1920. Um período que começou como uma euforia econômica nos Estados Unidos e terminou em um colapso global que transformou sociedades inteiras. No vídeo de hoje, vamos explorar o contexto histórico daquele período, depois passaremos pela queda da Bolsa de Valores de fato, além disso, veremos os impactos nos Estados Unidos, o impacto global e, por fim, as respostas a essa crise. Sem mais demora, vamos para o primeiro ponto. A década de 1920 foi marcada por um otimismo sem precedentes. Após os horrores da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos emergiram como a maior potência econômica do mundo. O período, conhecido como os Loucos Anos 20, foi uma era de inovação, crescimento industrial e consumo desenfreado. A produção em massa de bens como automóveis e eletrodomésticos tornou-se símbolo do progresso. Além disso, a Bolsa de Valores de Nova York vivia um momento de euforia. Investir em ações era quase uma moda. Pessoas de todas as classes sociais compravam ações, muitas vezes até mesmo contraindo dívidas para entrar nesse mercado que estava em ascensão. Parecia que a prosperidade era infinita, mas, como veremos, essa bolha estava prestes a estourar. E foi exatamente isso que aconteceu em 1929, quando o otimismo deu lugar ao completo caos. Tudo começou em 24 de outubro de 1929, um dia que ficou conhecido como Quinta-feira Negra. Naquele dia, o mercado de ações despencou, e os investidores entraram em pânico e venderam suas ações em massa. Essa queda inicial foi seguida por uma nova onda de pânico na Segunda-feira Negra e na Terça-feira Negra, quando milhões de ações foram negociadas a preços muito abaixo de seu valor real. Mas o que causou esse colapso? Bom, como tudo na vida, foi uma combinação de fatores. Primeiro, a supervalorização das ações, que não refletiam a realidade das empresas. Segundo, a especulação desenfreada, onde investidores compravam ações esperando lucros rápidos. Por fim, o uso excessivo de crédito, com muitas pessoas e empresas altamente endividadas. Quando a bolha estourou, bilhões de dólares simplesmente desapareceram, levando bancos, empresas e famílias à falência. Mas, infelizmente, o colapso da bolsa foi apenas o começo. Afinal, o impacto foi sentido em todos os setores da economia. Após o colapso, os Estados Unidos mergulharam na Grande Depressão, o período de crise econômica mais grave da história do país. Esse período ficou marcado por desemprego em massa, por exemplo, milhões de pessoas perderam seus empregos. No auge da crise, o desemprego chegou a cerca de 25% da força de trabalho. Além disso, houve muita fome e desalento. Famílias inteiras ficaram sem sustento. Filas para a sopa e abrigos improvisados tornaram-se cenas comuns nas grandes cidades, e para piorar tudo, ainda teve a falência de bancos. Centenas de bancos quebraram, levando consigo as economias de milhões de pessoas. Além disso, a produção industrial caiu drasticamente e a agricultura sofreu com a superprodução e a queda nos preços, agravando a situação dos agricultores. Porém, essa não foi uma crise limitada aos Estados Unidos, ela se espalhou pelo mundo como um efeito dominó. Como os Estados Unidos eram a maior economia do mundo, o colapso se propagou rapidamente para outros países na Europa, América Latina, Ásia e África. Na Europa, por exemplo, países como Alemanha e Reino Unido, que dependiam de empréstimos e do comércio com os Estados Unidos, foram duramente atingidos. O desemprego e a instabilidade social cresceram, criando o terreno para o fortalecimento de regimes autoritários como o nazismo. Na América Latina, países exportadores de commodities, como o Brasil, enfrentaram uma drástica queda na demanda por seus produtos. No caso brasileiro, o preço do café, o principal produto de exportação, despencou, afetando gravemente a economia. Já na Ásia e na África, mesmo colônias e países periféricos foram afetados, já que as cadeias de comércio global estavam interconectadas. A crise econômica se transformou em uma crise política, com o aumento do descontentamento popular e o surgimento de novos movimentos ideológicos. Diante desse cenário caótico, era necessário buscar soluções urgentes para conter a crise. Nos Estados Unidos, a resposta veio com a eleição de Franklin Roosevelt, em 1932. Ele implementou o New Deal, um conjunto de políticas que buscavam reativar a economia e proteger os mais vulneráveis. Nesse período foram feitos investimentos públicos, por exemplo,
Grandes obras de infraestrutura geraram empregos e estimularam a economia. Regulação bancária, com leis sendo criadas para evitar que os bancos repetissem os mesmos erros, e também com assistência social. Vários programas de assistência ajudaram famílias em situação de pobreza extrema. Embora o New Deal não tenha acabado com a crise por completo, ele marcou um ponto de virada, restabelecendo a confiança na economia e no governo. Outros países também adotaram políticas de recuperação, muitas vezes envolvendo maior intervenção estatal. No entanto, em algumas nações, a crise contribuiu para a ascensão de regimes autoritários, como o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. A crise de 1929 foi um marco na história econômica, um lembrete poderoso dos perigos da euforia desenfreada, mas também mostrou a resiliência das sociedades e a capacidade de aprender com os erros. Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando os grandes eventos da história mundial, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.